Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Aqui tá tudo bem e eu espero que vocês estejam bem. Vamos lá me acompanhar para esse leitura desse livro aqui? Vamos lá, continuação, indicado por Edinaldo e Manuel. Então vamos lá, gente. Ouviu uma pergunta parecida no outubro de 1944. Quando Mengele deu aquele sorriso que parecia reservado às mulheres raspadas e nuas, enfileiradas diante dele, como manequins de Austin II. Birgnau. Raquel, sem saber o que dizer, nem para onde olhar, manteve a cabeça baixa. À sua volta, centenas de mulheres da mesma situação, todas obrigadas a esperar de pé por horas em campo aberto. Como todas elas, a afligir estar despida na frente de tantas pessoas desconhecidas? Com 25 anos, sentiu-se repentinamente grata pelo fato de o marido Monique não ter sido transportado com ela do gueto em que morava na Polônia ocupada. Ele não veria só humilhação. Como Brisca, uma das milhares de mulheres com o mesmo destino, Raquel tinha apenas alguns segundos para decidir o que responder ao oficial nazista antes que ele indicasse, com um rápido gesto de mão, se ela viveria ou morreria. Ela nem tinha certeza absoluta de que estava grávida de Monique. E se estivesse, seria de poucas semanas. Além disso, não tinha mínima ideia do que significava responder que sim. Chegara a ouvir histórias terríveis do que acontecia nos campos nazistas. Mas não conseguia acreditar que fosse verdade. E por mais absurdos que fossem os rumores, ninguém mencionava o nome do Dr. Mengele, o destino das mulheres grávidas sob sua supervisão ou as experiências médicas brutais realizadas com crianças, principalmente gêmeos. Isso viria à tona mais tarde. A única coisa que Raquel sabia ao observar o médico vestido de forma impecável, examinando pessoalmente diversas prisioneiras, era que o seu sorriso não correspondia ao seu olhar. Aliás, toda a sua conduta a de um fazendeiro diligente examinando seu gado, sem nenhum escrúpulo. Manuseava os seios das mulheres, avaliando seu físico e gerando grandes constrangimentos. Com os coturnos lustrados e o uniforme engomado, apresentava todas as características de um homem disciplinado e metódico. Embora alguns dos nazistas que vagavam pelo perímetro da lamacenta área de chamada parecem estar bêbados ou coisas pior. Mengele não precisava anestesiar seus sentidos. Ele, contrário, ele parecia gostar do trabalho. Passava assobiando pelas filas de prisioneiras, parando somente para dar ordem às que trajavam uma espécie de pijamas listrados. Qualquer mulher visivelmente grávida ou exposta pelo leite que pingava de seus seios, quando apertados, eram levados dali por aqueles homens de expressão impassíveis. O semblante das mulheres era tudo menos impassíveis. O medo em seus olhares, ao serem agrupadas num canto, foi suficiente para convencer Raquel da resposta. Quando Mengele lhe fez a pergunta, agitando a luva, impaciente, para a esquerda e para a direita, ela tapou os seios com as mãos e respondeu calmamente: não. Mengele não encostou um dedo na mulher grávida na sua frente,
ao dirigir-se à próxima vítima, não olhou para Raquel. Raquel foi criada numa família grande, bonita e feliz, em que as crianças brincavam, riam e cantavam juntas, e para quem a vida devia ter sido longa e doce. Foi batizada como Raquel Abramczyk, mas passou a ser chamada de Rose ou Ruska, mais velha de 9 filhos. Raquel nasceu um mês após o fim da Primeira Guerra Mundial, na noite do ano 1918, em Pabianice, perto de Łódź, a segunda maior cidade da Polônia. Babianice era uma das mais antigas comunidades do país e uma das mais prósperas, com um longo histórico de fabricação textil. Mesmo assim, ainda era um lugar essencialmente rural. Havia, por exemplo, apenas 2 carros na cidade. Um deles do médico local. Os judeus dessa parte da Europa Oriental sofreram preconceito desde a época do domínio prussiano, mas a partir da década de 1930 tornou-se mais assimilados, correspondendo a cerca de 16% da população. Os judeus ortodoxos e assídicos, vestidos de preto e chapéu, eram muito mais perseguidos do que a família não religiosas como as Brandsiks, que se descreviam como culturalmente judeus. Os judeus reformistas, muito antes do movimento reformista oficial. Embora falassem em casa e observavam os abate e outras festividades, acendendo velas e comendo kasher. Raramente iam às sinagogas. Ou seja, as crianças não cresceram num ambiente estritamente religioso, apesar de terem frequentado uma escola judaica. Sion, o pai de Raquel, era um engenheiro têxtil na empresa de seus sogros, uma das poucas indústrias abertas para alguém de outra religião. A família possuía seus próprios teares e empregadas, basicamente parentes que fabricavam tapeçarias e tecidos para cortinas e móveis. Tinham boas condições de vida, graças os pais e esposas de Pragna, e moravam num enorme apartamento no terceiro andar de um prédio, com 2 varandas e um quintal na parte de trás. Sion, com 48 anos, quando o primeiro filho nasceu, tinha instruções acima da média e se considerava um intelectual. Autodidata, era um leitor voraz e interessava-se pelos clássicos da literatura, além de livros de histórias de arte. Incentivava os filhos a focar nos estudos, inclusive de alemão, que era considerado o idioma de pessoas cultas. Vou ter que mudar o ângulo da câmera, tá, gente? Porque vai começar a passar criança aqui para ir pro colégio. Rusher respeitava bastante o pai. O herdou seu gosto pelo aprendizado. Aluna aplicada, ela e os irmãos caminhavam 1 quilômetro todos os dias no trajeto de ida e volta da escola, fizesse chuva ou sol. As aulas eram das 8 da manhã ao meio da tarde, mas depois eles ficavam livres para ler ou brincar. Como era comum na época, sua mãe, Faga, era muito mais nova do que o marido,
e tinha só 19 anos quando Raquel nasceu. Durante toda a infância da filha mais velha, Fraga esteve quase o tempo todo grávida. Embora amasse os filhos, ressentia-se às vezes da ânsia de conhecimento de Shaya e declarava para os amigos e familiares que ele poderia considerar métodos de controle de natalidade mais eficazes. Mulheres dóceis e delicada, Mulher dócil e delicada, Fraga tinha orgulho de sua vida e costumava dizer aos filhos: Nossa casa é o nosso castelo. Decorava o apartamento com uma mistura atlética de arte sofisticadas, peças de porcelana e flores para a Páscoa judaica. Sempre que os amigos ou parentes tinham visitá-los, ficavam impressionados com a arrumação do apartamento e a educação das crianças. Grande parte dessa boa conduta devia-se a Rachel, porque sua mãe, tímida, não era um exemplo de mulher disciplinada. Quando já tinha tamanho para segurar um bebê no colo, Rachel se tornou a segunda figura materna da família, ajudando na cozinha, nas obrigações da casa e na criação dos irmãos mais novos. Preparava o almoço quando eles chegavam da escola e depois os liberavam para brincar do lado de fora. A família recebia ajuda externa de vez em quando, mas as filhas mais velhas faziam grande parte do trabalho. A Sala, a irmã seguinte, 3 anos mais nova que Raquel, lembra: estávamos sempre com um bebê no colo ou lavando roupa à moda antiga, na tábua de lavar roupa. As irmãs mais novas, Esther e Bala, passaram a ajudar assim que cresceram um pouco. Os meninos Bernardo, conhecido como Beck, e Monique faziam o que podiam, mas aos irmãos menores. Dorca, conhecia como Dora, e seu irmão gêmeo, Enic, nascidos em 1931, além da Anica, conhecida como Maniúcia, nascida em 1933. Eram pequenos demais ainda. Rash sentia a pressão da responsabilidade. Éramos todos bonzinhos e não brigávamos com as outras crianças. Contou, embora fosse ela a encarregada do bom comportamento dos irmãos. Essa função de disciplinadora a acompanhou por toda a vida. Talvez por conta de tantos deveres, Raquel era a mais magrinha, considerada a fraca da família. Sala bela e exuberante, a filha que cantava e dançava nos grupos de teatro locais, observou Raquel. Sempre precisou se alimentar melhor do que nós. Sustentada em grande parte pelos pais bem relacionados de Fraga, a família tinha a mesma farda. Pastelzinhos típicos da Polônia e pratos com carne, como pato com maçã e frango com ameixa. O horário da refeição era sempre uma festa. E as lembranças da comida na mesa, lembranças de dar água na boca, sustentariam Raquel e a família nos momentos mais terríveis da guerra. As quatro irmãs mais velhas eram muito populares na cidade. Educadas, bem vestidas e bilíngues. Tinham grandes círculos de amigos de todos os credos. A sala era tão bonita que a professora de artes da escola a retratou num quadro. Foi uma grande honra, mas eu era a favorita dela. Lembra a Sala. Embora a família prosperasse num lar moderno e feliz, viviam sob constante ameaça pelo preconceito generalizado que os judeus da Polônia sofriam. Contando apenas com as assembleias comunitárias ou os rabinos locais,
para expor suas queixas. Essa situação era bastante preocupante e, sobretudo, na geração mais nova. Falava-se em ir embora dali para começar uma nova vida em um lugar sem as constantes ameaças de assédio. Conquistar a popularidade em toda a Europa Oriental durante a década de 1930. Seus principais idealísticos estabelecer um novo modo de vida sem discriminação na terra de Israel. Considerava a pátria dos judeus. Ganhava força para quem se sentia imponente. Os judeus mais velhos e mais religiosos sonhavam em ir para a Palestina, para morrer em algum lugar mais perto de Deus. Os símbolos máximos de como o pai de Raquel preferiam o Azerbaijão, onde os judeus tinham uma promessa de abrigo. Seus colegas mais jovens não viam grande propósito na religião, desejando somente se acomodar em algum lugar onde pudesse criar os filhos com segurança, numa terra em que todos fossem iguais. Desde que tinham 16 anos, Rasher fazia parte do Fundo Nacional Judaico para arrecadar dinheiro para a Palestina. Ela também sonhava em se mudar para lá, algum dia, onde trabalhariam fazendo boas ações. Tendo passado a adolescência como babá dos irmãos, Rasher tomou a decisão secreta de se casar com um homem rico assim que pudesse. E foi exatamente o que fez. Logo que terminou o ensino médio, o nome dele era Moshe Friedman, também conhecido como Morin ou Monique, um rapaz bonito nascido no dia 15 de maio de 1916. Junto com a mãe viúva, Ita, e dois irmãos mais velhos, Davi e Avner, tinha uma fábrica têxtil tão grande que empregava gentios também, o que era muito pouco comum na época. Foi a perseverança da mãe de Monique, nascida em Hungria, que fez com que a fábrica se mantivesse após a morte do marido Simão, por tuberculose. Uma doença que quase a matou, também afetando seriamente sua saúde. Apesar disso, ela tomou as rédeas de tudo que possuía. Extremamente dedicada aos 3 filhos, Ita estava determinado a fazer o negócio prosperar, para que os filhos tivessem uma herança digna. Mônica e Raquel se casaram em 1937, assim que ela concluiu o ensino médio. Já com o corpo mais formado, Raquel foi uma linda noiva. Seu marido tinha apenas 21 anos e ela com 18. Tornou-se uma dedicada esposa judia. Na época do casamento, sua mãe, Frag, resignava, ainda tinha os gêmeos de 6 anos em casa para cuidar, além da Maniúcia com 4 anos. Deve ter sido muita falta de Raquel. Deve ter sentido muita falta da Raquel, né? Porque ela ajudava em casa, né? Monique e Fried tinham o mesmo interesse da esposa pelo Sione, e o casal passou a integrar uma organização de jovens chamado Gordone, o nome dado em homenagem ao sionista progressista Gordon, que promovia o estilo de vida comunitário e a retomada do hebraico. De acordo com essas confissões, eles decidiram realizar um casamento simples. A mãe influente de Monique, contudo, esperava que os filhos vivessem ao mesmo nível da família. Então, seu filho mais novo e a esposa se mudaram para uma nova casa, onde tinham um estilo de vida invejável. A inflamação dos pós-guerra, que
arruinaram milhões de vidas em toda a Europa, tinha pouco afeto sobre aqueles que foram espertos o suficiente para investir em ouro ou tecidos. Casei-me com um homem muito rico e não precisava trabalhar, admite Raquel. Vivíamos melhor do que os outros. Resolveram não ter filhos logo em seguida, porque queriam aproveitar a companhia um do outro e ajudar nos negócios da família. Além disso, Raquel queria dar um exemplo de criança. Uma história vivida entre Brusque e Alemanha e Polônia. Era uma das cidades industrializadas mais populares do mundo. Uma metrópole imponente com enormes prédios, boulevardes ao melhor estilo parisiense e belos espaços públicos. Compreendia a segunda maior comunidade judaica da Polônia, atrás apenas de Varsóvia, com cerca de 30% de judeus e uma população de 1 milhão de habitantes. O resto eram gentios poloneses e alguns poucos alemães, com cerca de 1.200 empresas techs e a mais de 2.000 de cartéis utilizados no processo da fabricação. Havia se tornado o centro do império comercial da Polônia durante a Revolução Industrial e um chamariz para trabalhadores qualificados. Havia muito mais oportunidades para Raquel e Monique do que em papianis e em fazeres diários ou estudos. Raquel pode focar na atividade de arrematação de fundos enquanto a família decidia se abrir ou não uma fábrica em Varsóvia, a 130 quilômetros de distância, onde tinha um apartamento. Seus planos, entretanto, foram interrompidos pelo conhecimento, quando Adolf Hitler anexou a Austrália e expulsou todos os poloneses e descendentes de poloneses. Tornou-se evidente que o chanceler alemão não podia mais ser ignorado. Era uma confirmação de suas ameaças. Os judeus da Alemanha, Áustria e, em pânico, preparavam-se para fugir. E que também se desejavam sair do país quanto antes. Afinal, eles eram sionistas e grande parte e seus amigos estavam indo para a Palestina. Mas o que eles faziam no Levante, não longe dos entes queridos? Como viveriam num clima tão quente e hostil como o do Oriente Médio? Por mais tentador que fosse escapar dos políticos nazistas, Hitler e seus fanáticos ainda estavam longe. A esperança era que eles ficassem satisfeitos com os territórios que já ocupavam, mesmo que sua influência chegasse à Polônia. A família achava que só os judeus religiosos seriam perseguidos, não os ricos e assimilados como eles. Após muita deliberação, Racha e Monique resolveram ficar em seu país natal. Eles pareciam alemães e falavam alemão. Estavam em melhores condições financeiras do que a maioria e tinham muitos amigos gentios. Até verem boas botas militares marchando pela cidade. Não julgavam correr risco. Como Raquel disse depois, Rachel, a brutalidade nazista não me surpreendeu nem um pouco. O que não esperava era que eles fossem alemães. Além disso, o casal não imaginava que conseguiria encontrar uma vida melhor do que a que já tinha. A ideia era que acontecesse o que acontecesse, mesmo que perdesse a propriedade, eles dariam um jeito de seguir diante. Essa esperança frustrou-se quando os nazistas invadiram a Polônia, no ataque relâmpago, no amanhecer do dia 1º de setembro de 1939, demonstrando sua enorme superioridade militar. A infantaria entrou pelas fronteiras do norte e do sul e houve diversos bombardeios, inclusive ataques aéreos em Elum e
pouco mais de uma hora de babianice que destruiu 900%, matando 1.300 civis. Comunidades inteiras fugiram de bicicleta, a pé ou de carroça, rezando para que o exército polonês fosse capaz de deter o avanço germânico. Muitos atravessaram a fronteira para a Romênia, Hungria, até que Varsóvia foi totalmente devastada pela força aérea alemã, que destruiu alvos civis e militares. Dezenas de milhares de pessoas foram mortas, com um número de feridos ainda maior. Quando sua família e Panis ficaram sabendo dos planos e correram para abrigos antiaéreos, ao ouvirem as sirenes, anunciou novos ataques. No momento em que a Grã-Bretanha e a França declararam que a guerra alemã no dia 3 de setembro, já era tarde demais para fugir. Quando os bombardeiros finalmente parou, Varsóvia ficou sob cerco por 3 semanas, até que as forças polonesas se entregassem, e 100.000 prisioneiros de guerra foram capturados. No dia seguinte, dia 1º de outubro de 1939, os ataques blindados da Alemanha circulavam pelas ruas, marcando ocupação, e mais tarde Hitler anunciou triunfante: o estado sobre o qual a Inglaterra estenderá sua garantia foi varrido do mapa em 18 dias. A primeira fase dessa guerra terminou, e agora começou a segunda. Hitler afirmava aos seus eufóricos seguidores que a Alemanha era agora a maior potência do mundo. Após o choque inicial da invasão, surgiram as primeiras ondas de antissemitismo. Desde o primeiro dia, ambas as famílias perceberam que sua linda vida tinha chegado ao fim. A Polônia fora dividida entre os alemães e os soviéticos, e nenhuma das suas perspectivas era muito promissora. Os judeus de 14 a 70 anos foram logo submetidos a trabalhos forçados, e muitos alemães poloneses que haviam recebido o exército de Hitler com entusiasmo de uma hora para outra tornou-se alemães, novamente instigando uma campanha de racismo e humilhação pública contra aqueles que desprezavam secretamente. Os homens do movimento hasídico, sobretudo, foram as grandes vítimas da violência gratuita, sendo parados e hostilizados nas ruas com coronhadas de espingardas e outros gestos de abusos de poder. Alguns tinham sua barba cortada ou totalmente raspada, e outros foram obrigados a esfregar as calçadas com escova de dente ou com manto de reza. Muitos foram enforcados sem nenhum motivo. Casas foram saqueadas e janelas de lojas de sinagogas quebradas. Vou parar aqui, tá, gente? Já deu meia hora. Senão vocês vão ficar enjoados, né? Esse livro aqui, Os Bebês de Austin. Tô lendo aqui, gente, indicado por Edinaldo Emanuel. Tá? Um beijo, espero que vocês gostem, tá? Deixem aí nos comentários o que vocês estão achando da leitura, tá bom? E muito obrigada por estarem me acompanhando. Tchau!